Bem, amigos do Quinto Elemento, estou de volta, né? Eu, Arthur Remoto Machado, como diz o Carlão, diretamente de Londres, para mais um Geoeconomia. Estamos aqui, presta atenção, graças a Deus voltamos ao esquema raiz, que não vai durar para sempre, mas dessa vez consegui. E o raiz significa que estamos com um belíssimo abatanado e olha quem voltou. Quem voltou? Eles, os ovos Benedict. A produção abriu uma mãozinha na grana, né? Não foi. Foi uma gentileza do Browns Hotel, que é um dos hotéis mais antigos de Londres e que gentilmente cedeu esse espaço para que a gente pudesse gravar, inclusive com esses belíssimos ovos Benedict. Então, é isso aí mesmo, não é jabá, mas é agradecimento, tem que ser grato à vida, né? As pessoas que te ajudam, hora a hora. Então, até por isso, pela essa gratidão, claro que eu não deixarei dessa vez de dar aquele abraço nos comentários que vocês pedem. Ainda não foi completo, tem uma lista, né? Então eu tô pagando a dívida, mas na próxima a gente vai matar todo mundo que eu tô devendo um abraço, porque a gente lê sempre os comentários que vocês mandam. Mas vamos lá, primeiro aquele abraço carinhosíssimo para a Denise do Rio de Janeiro, para o Glademir Messias, para a Juliana Cavalcante, também do Rio de Janeiro, Marília de Porto Alegre, Selma de Alfenas, Alessandro Guerra, Fábio Menstriner, acho que é isso, né? Se não for, desculpe. Jorge Araruama, para o Rei... Eu fico meio grilado com esse nome assim, porque tem aquelas pegadinhas, né? Não vou falar não. Será que é Rei Xirói mesmo? Rei Xirói, não é pegadinha não. Rei Xirói, Valdir de Blumenau, Valisson de Macapá, Sandra, que está no Paraguai, um abraço. Silvânia, Tom Campos, o nosso querido Aldelônio, que está sempre na audiência, que é o WhatsApp, né? Gostei dessa, entendeu? Gostei muito. Um beijo para Sheila. Ciro, que está na Toscana, sempre aqui com a gente. Brigadão, Ciro. Edenilson de Ubatuba. Forte abraço pro Pedrasman. Opa! Cláudio Antunes. Vamos ver o que acontece aí, né? Valeu pela força, cara. Grato pela audiência também. Pro Maroc Eloy de Sergipe. Guimar, lá que tá em Long Island. Boa! Também temos o nosso querido Jorge Barros, Júlio Goulart, valeu pelo compartilhamento aí, querido. Manuel Godin de Recife, Nelson Oliveira, Elizabeth, Marcos Vieira, nosso querido Wilson Severino, obrigado, Paulo Márcio também, e o nosso querido fã-clube, que eu não sabia que nós temos um fã-clube aí, brigadão, cara, em Vila Velha, Paulo Roberto de Ribeirão Pires, Rodrigo Passos, um abraço pro Rancunha de Petrópolis, para Vanete, né? E o nosso querido também Alessandro Guerra, para o Davi Jeane de Caruaru, Vinícius e para o doutor Ederson Evaristo. Abraço para Marina Angélica de Taubaté, Elizabeth também lá de Taubaté, Heitor de São Paulo, Ivan de São Bento do Sul, Luiz de Araras, Marília de Porto Alegre. Cara, estamos bombando da galera, hein? Brigadão. Obrigado pela Patrícia, também Patrícia Paz, Michel de São Vicente, a Patrícia também de Gravatia, né? Que está viciada no nosso Geoeconomia, brigadíssimo. Márcia de Nova Friburgo, Paulo Roberto Ribeirão Pires, Ricardo Pereira e Ferreira, e para os meus filhos que eu estou com saudade, vocês que estão em Lisboa, papai te ama. Vamos falar agora de Geoeconomia. E é curioso que a gente vai começar a falar, antes de eu comer, que não vão deixar... Agora a produção falou que eu só posso comer quando acabar o programa. Quer dizer, ainda tem essa maldade, entendeu? Só deixa eu beber um cafezinho, porque também tomar café frio... Ninguém aguenta, né? A última vez tinha um cara que reclamou, falou, pô, faz barulho de café, mas eu vou tomar. Faz o barulho, o cara reclama, é ótimo. Mas, é curioso que o Geoeconomia de hoje vai partir exatamente de 3 matérias que saíram no jornal Financial Times em Londres. Então é uma curiosidade, está em Londres e as 3 matérias saíram. Mas elas vão explicar muito do que aconteceu essa semana e o tamanho do problema que o mundo enfrenta e tem enfrentado, como a gente já falou e vem falando nos últimos programas, em relação ao fim do liberalismo, que significa, de uma certa maneira, também o fim de um supranacionalismo que não funciona mais. Mas vamos falar sobre isso, e principalmente sobre a direita europeia, e o que está acontecendo no mundo e acontecendo por aqui na Europa e em Londres. Primeira matéria, o Financial Times de domingo chamou uma matéria que é muito curiosa. Falou dos Technolords. E de um bando de loucura nessa matéria, ele falou uma coisa que é real. Eles começaram a apontar que o mundo hoje enfrenta uma grande batalha. Uma batalha das elites. As elites que estão no poder e as elites que querem tomar o poder.
pelo controle futuro do mundo. É muito curioso o Financial Times falar isso, porque é a primeira vez que ele aborda de forma direta uma coisa que nós já falávamos aqui no GE Economia, e falavam que era a teoria da conspiração, ou como dizem os ressentidos, né, que nós somos brifados, mas é verdade. A realidade, meu caro, e aí o Financial Times abordou, é que eles veem essas novas elites tecnológicas, como o Musk, o Mark Zuckerberg, o Sam Altman e o pessoal da Palantir, com uma nova elite que está buscando enfrentar o domínio dos tecnocratas de Davos, globalistas e financeiros. Só que a realidade é que a filosofia de vida desses caras não tem nada a ver com a ordem vigente. E é por isso que eles querem simplesmente, isso de uma certa maneira o artigo aborda mesmo, eles querem romper com todo tipo de ordem, respeito a essas regras liberais da democracia liberais, que são consideradas anátemas. E a realidade são mesmo, porque não funcionam mais. E não funcionam para o mundo, como a gente falou já no GE Economia, de uma técnico-política que está sendo montada pelas Big Techs. Entende? Só que esse artigo ele é muito bom porque ele não só fala dessa guerra das elites, mas ele chama atenção para algo que aconteceu aqui na Inglaterra. O Musk teve um comício chamado United Kingdom, que foi patrocinado, né, por Tommy Robson, que é um ativista de direita, ou como diz o Financial Times, ou jornais histéricos, né, extrema direita, enfim. Esse cara organizou um comício aqui em Londres. E nesse comício, nesse evento, o Musk simplesmente disse abertamente e usou linguagens que foram consideradas perigosas, inflamatórias, mas na verdade ele disse o seguinte: a violência está chegando, ou vocês vão revidar ou vocês vão morrer. E isso mostra, de fato, uma decadência de um sistema político, da democracia liberal, de um sistema econômico que está lutando para, através do controle da vida das pessoas, da redução da liberdade de expressão e do controle monetário e econômico, simplesmente ainda se fazer prevalecer. Só que é um sistema que não existe mais. Esse sistema acabou. Ele não tem mais não conseguiu entregar mais nada para o mundo. Mas essa visão do Musk, na verdade, é uma visão muito aberta de uma coisa que a Ana Harris já tinha avisado, que é a guerra civil mundial. Nós vivemos uma guerra civil mundial, assim como o Trump também a enfrenta nos Estados Unidos, que é entre a tecnocracia globalista liberal e um outro grupo que deseja a soberania dos países. E é claro que nessa divisão existe um ente que hoje é quem consegue comprar essa briga, né, do campo econômico, são as Big Techs. E a grande pergunta é se esses caras também não serão tecnocratas, de um certo modo, no futuro. Essa é uma boa questão. Mas a briga hoje é realmente essa. E essa foi a primeira matéria para a gente ter na cabeça. Uma matéria que alerta sobre a briga das elites pelo controle, né, do mundo. E isso tem exatamente ligado, como a gente já falou no GEL, com a questão, por exemplo, das Big Techs, com a questão da Lei Genius, que o Trump já resolveu parte do problema econômico, buscar uma desintermediação dos bancos. Ou seja, essas coisas estão absolutamente interligadas. E realmente foi assustador, eu até digo que reconheço e me impressionou o fato do Financial Times abordar isso tão abertamente. Mas isso é um ponto importante, porque de fato, mais do que nunca, o Musk veio novamente à Europa, alertar a Europa de que haverá uma guerra civil mundial e que ou se revida com um nível de violência ou esses caras vão morrer aqui. Guardem para entender por que isso é tão grave para a Europa. Segundo a matéria, foi uma pergunta quase que inocente, né? Um artigo chamado assim, o establishment político abriu caminho para Trump e Farage. As perguntas que eles não conseguiam entender, e aí fizeram uma pesquisa de opinião, né? No estilo do marqueteiro lá do BL. Bom, eles lá também do cara do Paraná Previdências, né? Vamos fazer pesquisa. Mas os caras precisaram de uma pesquisa para dizer que os políticos tradicionais criaram uma abertura para uma direita populista. Será que é isso mesmo? Mas os caras abordam esse problema, o que chega a ser uma piada. Porque, na verdade, a direita surge exatamente por causa da incapacidade do atual regime político, cultural, moral, financeiro,
propor uma solução que atenda a vida das pessoas. Não adianta, as pessoas falarem, nossa, existe discurso de ódio na internet, enquanto um cidadão médio, seja um brasileiro médio ou um europeu médio, ele está sendo amassado por esse sistema que foi criado. A família dele está sendo destruída, o cara está empobrecendo. E aí perguntam por que surgiu espaço para o Trump e Farage? Porque o povo não aguenta mais esse regime que fracassou. Então é curioso, eles admitem que está tendo uma luta pelo controle do poder global e no segundo artigo eles falam e se preocupam de compreender o fenômeno da direita no mundo. E para matar o terceiro artigo, esse é literalmente de matar, meu caro. Harari, se lembra dele? Que falava da massa de inúteis, que defendia a inteligência artificial como um modelo de tecnocracia global, que as pessoas deveriam então, os inúteis, que imagino que seja eu e você, né, deveriam ser apenas sustentados por uma pensãozinha qualquer e que se dessem diversão, drogas, o que ele precisasse para se manter ali entre entretenimento, jogos, mas apenas com uma vida passiva esperando a morte, né? Esse é o que o Harari é. Esse cara, que é um grande filósofo desse liberalismo tecnocrata, escreveu um artigo dizendo o seguinte, prepare-se e guarde o seu riso. Por que a Ucrânia está ganhando a guerra? Sem brincadeira, meu caro. Esse é, para mim, o ápice do desespero do sistema onusiano, ou seja, da ONU, que não consegue mais esconder a falência dessa tríade, que é União Europeia, OTAN, tá, e ONU. Ou seja, o esgotamento de uma ideologia de controle e empobrecimento das classes médias no mundo, feitas por essas instituições, em particular essas três aqui na Europa. Mas Harari chega e tenta dar um aviso, estamos ganhando a guerra, no sentido de que se a Ucrânia está ganhando a guerra, não é hora de parar, não é hora de fazer acordo, não é hora de acabar com a guerra, na verdade, estamos ganhando a guerra. Mas que guerra está realmente sendo ganha? Então, esses três artigos mostram um grande esforço midiático para se manter o status quo de uma guerra absolutamente caótica. O fato, meu querido, é que a guerra da Ucrânia, tá, tem um objetivo sim, que é manter o poder da OTAN, ou mesmo a política do que a gente chama de Ocidente alargado, que é a visão ideológica do Ocidente, mas incluindo países da Ásia, tá? Que a gente vai abordar em algum momento no Geoeconomia sobre o que significa esse termo. Mas o que nós temos é isso, é o Harari convocando a Ucrânia para a continuidade de uma guerra. Meu amigo, isso é um crime. E sabe por quê? Porque, na verdade, ele sabe que a guerra da Ucrânia é essencial para tentar manter um sistema que já morreu, seja o sistema da União Europeia, o sistema liberal e o Acordo de Maastricht, que montou a União Europeia e que agora está se desfazendo. Então, o que acontece é que o Trump está tentando restaurar a unidade ocidental. E a guerra na Ucrânia, ela faz o contrário, ela desfaz a unidade ocidental. Então, existe hoje, e aí é curioso, veja só, que o processo de paz, que era quase inevitável por questões econômicas, porque veja, você tem um motivo para parar essa guerra. A Alemanha, que nós vamos falar aqui, está quebrada. Não tem dinheiro para continuar a guerra. A Europa não tem essa grana se não comprar e não depender dos Estados Unidos. E a Rússia, por outro lado, depende da China. Existe a China com uma série de problemas econômicos. Perdeu influência na Europa. De certa maneira, como nós já tratamos aqui no Geoeconomia, todos os motivos econômicos para se acabar com a guerra. Salvo um motivo. É que o processo de paz pode entrar em colapso porque a verdade é que se a guerra acabar, o sistema, a estrutura financeira atual não vai continuar se mantendo no poder. Não tem como se manter no poder. Os seus paradoxos, as suas incoerências, as suas insatisfações irão borbulhar. Eles se sustentam baseado num espantalho. Eles se sustentam baseado na ideia de que a qualquer momento a Europa pode ser invadida pela Rússia, é importante manter a guerra porque estamos lutando pela liberdade, é importante manter a indústria de sanções, é importante continuar o processo de
armamentos, construção de armas aqui, de fabricação de armas na Europa. Tudo isso é para garantir o sistema liberal enquanto criam problemas para que a política de Trump no mundo prevaleça. Ou seja, o que Harari está dizendo com estamos ganhando a guerra é a ideia de que nós precisamos continuar com o espantalho, manter uma indústria onde muita gente está ganhando dinheiro, entende? A guerra, meu caro, é fundamental, então, para certas estruturas sociais e narrativas políticas continuarem sendo despejadas. E é isso que está por trás do artigo do Harari. Então, meu amigo, antes da gente começar a aprofundar isso, tem uma coisa que é muito curiosa. E eu estava conversando com isso ontem aqui na Inglaterra. O que acontece? Quando você tem as sanções e você tem uma indústria de guerra, no primeiro momento, no primeiro ano, é uma catástrofe. Porque aquela economia e aquela sociedade que funcionava de um jeito, ela passa a funcionar de outro. Ela não funciona mais daquela maneira. Ou seja, o cartão de crédito do cara que passava na Rússia não passa mais. O financiamento, o trade finance, o financiamento de exportação e importação, que era um processo super natural, já não funciona mais. As coisas não funcionam mais. O cara não consegue mais mandar dinheiro na rede SWIFT. Então há uma paralisação de toda uma indústria. Mas a economia não vai parar. Então as pessoas começam a se readaptar. Outros agentes começam a surgir. Então o banco que só sabia fazer SWIFT de um jeito, transferência econômica, negócios, esse cara fica amarrado nas sanções, mas outras empresas começam a surgir e preencher o vácuo deixado pelas grandes instituições. Esses caras começam a ganhar dinheiro, viram forças econômicas, se aproximam do poder político dos governos. Da mesma forma que na Europa, as empresas que produziam mísseis começam a ser cada vez mais importantes no governo, serem chamadas com mais frequência. As empresas de controle de sanções, as empresas que olham e controlam o sistema financeiro, ou seja, novos players começam a ganhar muito dinheiro. Você acha que esses caras querem voltar ao sistema antigo, onde eles não são mais importantes? A economia, a partir daí, ela se molda, se ajeita e se estabiliza. No momento que existe essa estabilização de um sistema, esses novos agentes querem também se perpetuar. Eles não querem que volte ao sistema antigo. Então, de certa maneira, os novos agentes que ganham com as sanções impostas na Rússia, porque ganham dinheiro lá, querem que o governo continue assim. Patrocinam a guerra. E aqui na Europa, a mesma coisa. Nos Estados Unidos, idem. Esses agentes voltam a ser importantes, entende? E é por isso que existe uma resistência das próprias instituições sociológicas pelo fim da guerra, porque tem muita grana rolando, meu caro. E é por isso que a semana passada, infelizmente, não trouxe nenhum impulso positivo no sentido de resolver os conflitos entre Ucrânia e Rússia. A realidade, meu caro, é que essas negociações geraram grandes impasses patrocinados, muitas vezes, por esse tipo de empresa e por essas forças econômicas que não querem o fim da guerra. E não houve nenhum centímetro de avanço nessa questão. Pelo contrário, se você pegar as notícias, o que nós vemos é que a luta se intensificou. As forças russas aumentaram a iniciativa de pressionar a ofensiva através das linhas de contato, entraram realmente aumentando de maneira bastante forte. As campanhas de outono estão se acelerando, que a gente começou o outono já aqui na Europa. As operações, então, estão cada vez mais focadas em cidades ou na junção que liga Oblast, né, na junção de Oblast para Dnepropetrovsk, Donbass e Zaporozhye, onde, na verdade, o exército russo está tentando contornar as defesas ucranianas, mais ou menos no nordeste da Ucrânia, para atingir também áreas fortificadas ao redor de uma cidade chamada Gulai Polya. Então, o sucesso dessa guerra, dessas ações militares, tem a ver com o domínio de centros industriais que são os mais importantes da Ucrânia e que permitiriam também conquistas de espaços geográficos, tipo o rio Dnieper, para abrir uma direção, né, de manobra para a direção das cidades de Nikolaev e Odessa, tá, que realmente estão separando o território ucraniano do restante do Mar Negro. Então as forças russas, meu caro, aumentaram essa pressão, estão se posicionando sim
para avançar cada vez mais nessas cidades. E a situação das forças ucranianas, ao contrário do que falou Harari, está se deteriorando, cara. Isso é dito por todo mundo nos jornais, não é uma questão de propaganda russa, isso é reconhecido. O Zelensky reconhece isso, pede mais reforço de mísseis, de armas e de pessoas. Então o exército está sofrendo com uma escassez aguda de reservas de pessoas treinadas, de armas, de munições, entende? E está com uma crise de mão de obra de soldados cada vez maior. Por outro lado, a motivação pública também para servir ao exército está entrando em colapso na Ucrânia, dito pelo Zelensky, aqui na Europa, tá? E apesar de várias medidas duríssimas que eles estão tomando para recrutar homens de cidades e aldeias em volta, a realidade é que o governo em Kiev não conseguiu resolver o problema de como reabastecer as suas fileiras. Por isso, meu caro, a única esperança do Zelensky é atrair e arrastar a OTAN para o conflito. Então ele pegou a questão dos drones, não sei se você viu que houve, né, drones não identificados que violaram o espaço aéreo polonês, né, dizem, e caíram no leste da Polônia. Ele aproveitou esse momento para para culpar a Rússia e dizer que era imediato e importantíssimo que a OTAN mandasse mais armamentos e pessoas para a Ucrânia. Só que essa ideia ela evaporou muito rápido, o discurso dele morreu, porque o Trump imediatamente descartou esse incidente, disse que foi um erro, né, esfriou a retórica acalorada do Zelensky, enquanto a Polônia declarou também claramente que qualquer zona de exclusão aérea exigiria um consenso de todos os membros da OTAN e que isso não foi uma ideia que foi iniciada. Veja, então você pode até dizer o seguinte, Arthur, existe uma falta de consenso na OTAN? Sim, e ela não é surpreendente. Veja, as divisões dentro da que a gente chama coalizão ocidental, elas estão se ampliando e muito, e são mais visíveis, principalmente não só do aspecto militar, mas da discussão do 19º pacote de sanções que a Europa tentou fazer à Rússia. Os europeus pressionaram alguns até pela suspensão de pessoas comuns, de turistas, né, que têm visto para a Europa, russos, para viajar dentro do espaço que a gente chama de espaço Schengen, que é uma área em que você pode circular livremente na Europa através de vários países. Então eles queriam travar os turistas russos de forma bastante incisiva. Só que alguns países, na verdade 6, que foram a Itália, a França, a Grécia, a Hungria, a Turquia e a Bulgária, eles se opuseram a essa medida, falando, cara, isso não vai adiantar nada, é uma medida contra pessoas, não contra o país, nós vamos perder apoio e, principalmente, né, vamos perder dinheiro, porque desde o verão, meu caro, mais de 500 mil de turistas russos viajam dentro do espaço Schengen, pagando restaurantes, hotéis e ajudando a economia europeia. Então, meu caro, isso são medidas que mostram um grande racha ainda na Europa em relação ao que está acontecendo e como a Europa deve atuar contra a Rússia. Do outro lado, por exemplo, também, em Washington, existem divisões, veja, e divisões que acreditam que os Estados Unidos também deveriam estar nessa guerra. Por exemplo, durante a visita agora a Kiev, houve um enviado especial americano, que é o general Kate Kellogg, e ele disse ao Zelensky uma frase que vai em linha com o que dito pelo Harari. Por que será, né? Ele diz o seguinte, a Ucrânia já venceu essa guerra. Parecido com o título do artigo, né? E é um comentário desse vindo de um general 4 estrelas americano altamente experiente, cara, assusta, porque não é a postura do Trump. Então mostra que existem algumas visões. Mas é mais do que isso. Como comentei, existem instituições e entidades que estão gostando e ganhando dinheiro com a guerra. O Kellogg, por exemplo, tá? Tem laços familiares complexos. A sua filha trabalha hoje em Kiev e lidera uma organização não governamental Estados Unidos-Ucrânia, que obviamente arrecada dinheiro. É um tremendo conflito de interesse, tá? Ao mesmo tempo, o Zelensky deu uma entrevista aqui na Grã-Bretanha, no dia 15, onde ele criticou o Trump. Ele disse o seguinte, cara, o Putin já recebeu muito naquele acordo da cúpula, né, do Alasca. E ele disse o seguinte, se eu tivesse estado lá, talvez teríamos alcançado resultados mais concretos. Ou seja, ele está pressionando por sanções cada vez mais duras dos Estados Unidos à Rússia e dando uma ideia de que o Putin só entende a linguagem da pancada, da força. Agora, a crítica por trás disso é clara. Para ele, o Trump foi fraco em lidar com Moscou.
e tem insistido também que um acordo de paz só viria com fortes garantias de segurança dos Estados Unidos no território ucraniano, coisa que Washington não quer, como nós já comentamos aqui no Geoeconomia. Então, apesar das duras críticas, veja, o Trump ouviu e deu uma resposta direta, mas muito simples. Ele diz o seguinte: Zelensky terá que fazer concessões para o acordo de paz. Ponto. Foi o máximo que ele disse. Mas não se engane, meu caro. Trump irá se lembrar dessa entrevista do Zelensky que deu a entender que ele era fraco, que ele tinha errado. E honestamente, para mim, foi um erro brutal do Zelensky e tentar provocar o Trump e jogá-lo para dentro da guerra da Ucrânia, porque é algo que os Estados Unidos, no seu planejamento de mundo, não quer. Ele quer encerrar essa guerra para poder enfrentar o maior problema que realmente existe aqui na Europa para os Estados Unidos, que chama União Europeia. Mas voltando, 2 dias depois dessa entrevista, o Zelensky, então, que foi no dia 17, convocou o gabinete e o Conselho de Segurança Nacional, uma reunião de portas fechadas, em que a maioria dos jornais começaram a falar que dentro dessa reunião ele prometeu lutar até uma vitória completa em relação à Rússia, rejeitou qualquer compromisso sobre Donbass ou sobre a Crimeia, tá? E revela, né, a sua posição revela que ele tem, então, uma dependência, ele aposta numa dependência contínua dos círculos de poder que mandam na Europa e nos armamentos americanos, onde ele acredita que os caras vão apoiar a guerra até o último ucraniano. Veja, ele está preparado para destruir a Ucrânia, perder todo o seu exército, desde que ele continue resistindo e recebendo dinheiro e armas da OTAN. É claro que os Estados Unidos olham e falam, cara, não dá para bancar esse plano, não dá para dizer que o plano da OTAN é um plano inteligente, porque o plano da OTAN é manter a guerra, impor, mas qual motivo? Não é apenas por questões econômicas, é porque ano que vem, meu caro, haverá eleições aqui na Europa, e eles precisam da política do medo, eles precisam botar o assunto Rússia dentro da política, porque só com medo, só com o espantalho de que o Putin vai gerar a Europa, é que eles podem conseguir ganhar da direita. A direita na Europa tem crescido e crescido muito. Somente um estado de guerra, um estado de pânico, um estado de onde, por exemplo, uma campanha da direita pode ser considerada desinformação russa e a partir daí ela ser censurada por questões de segurança nacional, certos candidatos perseguidos. Só com isso a esquerda pode ainda ganhar em alguns países da Europa. Veja, uma fonte agora de Washington disse recentemente que a estratégia ocidental, tá, para evitar uma derrota ucraniana é exatamente continuar seguindo com ataques contínuos na infraestrutura russa, principalmente na área de energia. Em tese, isso seria fantástico, porque os caras geraria uma crise onde o povo russo, ainda mais chegando no inverno, precisaria de energia. Só que isso, combinado com as sanções, iria desestabilizar muito as receitas de Moscou e até mesmo o governo, tá? Por causa de uma eventual escassez de combustível e de interrupção elétrica, e, portanto, também, de alguma maneira, com novos pacotes de sanções econômicas. Só que, na verdade, isso é muito mais dramático do que um dano real, porque os poucos ataques que foram bem-sucedidos no setor de energia, principalmente para Moscou, se mostraram absolutamente infrutíferos, entendeu? Na verdade, eles foram rapidamente reparados e, de uma maneira bastante curiosa, serviram como justificativa para que Moscou, então, reduzisse a produção de petróleo, o que fez com que aumentasse as obrigações de cota para os Estados aliados e o preço do petróleo. Então, veja, há muita dúvida de qual o objetivo real desses ataques, se era, por exemplo, para você, de fato, promover um movimento na Rússia para um acordo de paz, ou apenas para forçá-los a ter uma retaliação massiva, inclusive com vítimas civis, tá? Para, então,
dizer que era necessário colocar a OTAN na guerra. Há muita dúvida hoje ainda sobre as verdadeiras intenções do motivo dessa guerra, uma vez que a gente já chega à conclusão que a Europa não tem como bancar isso e a China também não está interessada em continuar bancando isso. Mas o fato é que se chegou num ponto que a gente chama, que nem o avião decola, né? Ponto de não ter mais retorno, é o point of no return. Ou seja, não tem como acabar com a guerra e dizer que os dois lados ganharam. Alguém vai ter que assumir que fez concessões por motivos estratégicos e isso atrapalha e muito as eleições do ano que vem. Então, meu caro, a realidade é que hoje não existe uma visão clara, né, de quando essa guerra pode acabar, muito embora o contexto geopolítico já dá sinais claros que ele deveria acabar por simplesmente não ter grana para bancar a festa. Não existe grana para bancar essa guerra. Mas, ao mesmo tempo, as estruturas que se aproveitam e que ganham fortunas com isso, não querem que ela acabe, entende? Então, qual o problema que existe hoje? É que mesmo sem dinheiro, esse sistema político neoliberal, woke, para sobreviver, precisa da continuidade dessa guerra. Mesmo que seja aumentando impostos, empobrecendo a Europa, que é uma questão hoje colocando em risco a sobrevivência econômica, para poder manter um sistema que está morrendo para desespero desses oligopólios liberais, entende? Então, se a guerra não acabar, se a guerra não derrubar, né, se a guerra parar, o que vai acontecer é que ela derrubará o sistema. Agora, tem um problema. Se ela não acabar, e não acabar rápido, talvez no ano que vem, o que pode acontecer é que esse sistema caia por um outro problema. Bom, se a guerra não derrubar o sistema, porque a realidade é que a guerra acabando, esse sistema atual se desmonta. E por isso que eles não querem que essa guerra acabe. Se eles continuarem manter isso por muito tempo, mesmo depois das eleições no ano que vem, algo diferente vai fazer acabar esse sistema. E é o tamanho da crise orçamentária que vive na Europa, meu caro. Ou seja, hoje o problema é grana. E um dos maiores problemas que nós já abordamos aqui, mas está cada vez pior, é como a Alemanha tem se enfraquecido e a situação é cada vez pior. Veja, as políticas fiscais da Alemanha essa semana estão cada vez mais convergindo para um desastre. As taxas de juros dos caras do título de 30 anos atingiu seu nível mais alto desde 2011. Nesta semana, duas ocorrências ocorreram e realmente estão mostrando o tamanho do problema e da mudança política que está acontecendo na raiz da Alemanha. Primeira coisa, foi o resultado das eleições locais na Renânia e do norte da Westfália, que nós vamos chamar aqui de RNW, porque depois eu não vou repetir isso, porque nem eu consigo repetir isso ao longo da minha análise, entende? Mas também, junto com esse resultado, o debate do Bundestag sobre o orçamento federal de 2025. Tá? Ou seja, o ganho das eleições da AfD nessa região foi absolutamente relevante, porque mostrou um voto enorme de protesto. A AfD, meu caro, nessas eleições locais ali, triplicou sua parcela de votos em relação às últimas eleições locais na mesma região. Tá? Que é o maior estado do país, é dentro do núcleo industrial que historicamente sempre voltou ou à direita, ao centro-direita, perdão, ou à esquerda. O que torna esse resultado, então, extremamente significativo não é só a magnitude desse aumento, mas é a natureza do voto. As corridas municipais que ocorrem ali geralmente são disputadas com questões locais, pragmáticas, tipo eleição de vereador, entende? A lâmpada, o vale gás, no caso da Alemanha, a infraestrutura, as escolas, o zoneamento. Só que a AfD manteve uma base eleitoral estável, resiliente, mostrando que os caras não aguentam mais. Não é só apenas um voto ideológico, é o efeito regional da questão ideológica de um país que tem sido anos, décadas dominados pela esquerda e por um centro-direita liberal.
Então, o problema, a força da AfD hoje, na Alemanha Oriental, que durante muito tempo foi atribuída, porque os caras são atrasados economicamente, têm um ressentimento cultural, não gostam do liberalismo. Haha, meu caro, o importante dessa eleição é que agora mostra que o partido está se consolidando na Alemanha Ocidental, em áreas que eram dominadas pelos sociais-democratas. E isso sugere que não é um protesto qualquer, não, mas é um realinhamento estrutural do mapa político na Alemanha. Esses caras irão ganhar as eleições em breve. E eles ganhando a Alemanha e a direita na França, meu caro, a Europa vai ter uma mudança de chave gigantesca. E o Musk entendeu isso. Aqueles 3 artigos, no final das contas, revelam uma preocupação sobre tudo isso. O Harari falando, tem que continuar a guerra para manter o sistema globalista neoliberal tecnocrata. Por que será que os políticos erraram e permitiram um evento como se fosse uma maluquice, né, de Trump e Farage? É porque esse sistema não tem mais nenhuma base na realidade. Porque nós temos os tecnocratas, uma briga sobre as elites globais. Claro, porque a elite global do campo financeiro e tecnocrata chegou ao limite, ao ponto de a sociedade não aguentar mais esses caras. Tanto por mais políticas do ponto de vista econômico, quanto também cultural, religioso e principalmente cultural, imigração, sobre má gestão. Ninguém quer mais o modelo globalista. Os caras estão voltando ao modelo soberanista. E é o que acontece. Ao mesmo tempo, Berlim hoje está correndo, o governo atual, para aprovar um orçamento federal que simplesmente só aumenta os problemas fiscais. O ministro das Finanças, acho que chama Lars Kimball, uma coisa assim, rotulou o que ele chamou de pacote de modernização, sempre esses slogans, né? Prometendo o quê? Justiça e crescimento, a mesma história da esquerda, do Lula, do Biden, do Macron, mesmo papo, inclusive da Suprema Corte, né? Do Barroso, mesmo papo. Só que os números, meu caro, contam uma outra história. Hoje a Alemanha gasta algo em torno de 50 bilhões e tem 81 bilhões previstos de novas dívidas. Quase 1/3 dos gastos até agora vai ser financiado por dívida. Imagina, cara. Confirma exatamente que eles não têm dinheiro normal, né, fluxo, para os fundos especiais, que são investimentos em infraestrutura e defesa. Ou seja, vão ter que, basicamente, aumentar o endividamento, depois aumentar taxas, reduzindo o consumo para poder gerar novos investimentos. O próprio Bundesbank, que é o tipo banco central deles, mostrou que 37 bilhões em novos empréstimos serão necessários para instalar infraestrutura, sendo que essa infraestrutura tem a ver com a transição climática. E apenas 2 bi vão para projetos reais de infraestrutura federal. Ou seja, os caras vão gastar 37 bi para projetos de infraestrutura climática no meio de uma crise de energia onde, por causa dessas políticas, o preço de energia subiu. Esses caras estão promovendo uma inflação verde. Uma inflação verde que está destruindo a economia europeia, entendeu? Da mesma maneira, o que eles chamaram de exceção de defesa, que são algo em torno de 32 bilhões, vão se traduzir realmente em investimentos para gastos na OTAN. Mas quanto disso? Apenas 11 bi, entende? Todo o resto vai ser absorvido por outras despesas de Estado. Em outras palavras, meu cara, a política fiscal da Alemanha, que está sendo renomeada, na verdade, só mantém obrigações existentes, abordando cada vez mais, ampliando esse déficit estrutural de custos e pouco de investimento. O que está acontecendo é que está sendo feito uma parte de aumento de endividamento sem investimento. E essas duas histórias estão absolutamente ligadas. Uma Alemanha onde as transferências sociais só aumentam e aumentam mais rápido do que as receitas, com manobras e truques fiscais que estão mascarando os déficits dos caras, e um centro político onde o centro, o centrão e a esquerda estão perdendo terreno, mesmo em áreas onde tinham fortalezas municipais. Isso vai levar a uma crise política, a um estresse sistêmico
enorme na Alemanha. A ascendência da AfD nessa região aí, que é a NRW que eu falei, não é apenas um protesto, meu cara, contra a imigração, contra os preços de energia, contra uma erosão mais profunda da confiança das pessoas no estabelecimento político, nada disso, tá? Isso está ligado com a própria resiliência do Estado alemão. O que nós podemos esperar? Não tenha dúvida, meu caro. Maior fragmentação política no sentido do crescimento da AfD em regiões onde eles não atingiam e eram consideradas imunes, né, à política da direita. Também não espere, meu caro, da Alemanha, consolidação fiscal não. Os gastos sociais estão aumentando sim e os caras estão renomeando as contas. E apesar de toda a briga e a tentativa de dizer que a pauta ambiental verde está diminuindo, a realidade é que existe maior pressão inflacionária, sim, sobre a criação dessa inflação verde feita pelos ambientalistas. Entende? Ou seja, a Alemanha está entrando numa rota de, basicamente, do avião despencar. Há muito tempo, a Alemanha já foi a âncora de estabilidade europeia. E ela está mostrando rachaduras políticas, fiscais e econômicas que não são pequenas. Nenhuma dessas rachaduras deve ser subestimada. E esse é o ponto do Musk. O Musk fala, o que vai acontecer é que esse sistema político, que não deixa a direita ganhar normalmente, ele vai simplesmente exaurir, saturar a paciência das pessoas. Por isso, meu caro, ou a AfD ganha, ou prepare-se para uma explosão social, porque a coisa chegou, inclusive, em áreas industriais do Ocidente que historicamente pertenciam ou à esquerda ou ao centrão. E o ponto do Musk é maior do que esse. É porque, para ele, meu caro, a culpa de toda essa questão não é só das políticas de esquerda, mas da estrutura que foi criada dentro da União Europeia, que é a própria forma de governança supranacional, ou seja, o supranacionalismo. E a realidade, meu caro, que para desespero dos liberais, porque veja, essa ideia do livre mercado, né, do mercado livre, é um projeto do que poderia ser globalmente feito. Se a Europa tivesse dado certo com essa configuração política da ONU, com essa configuração política de gestão supranacional, com parlamentos, né, acima e com soberania maior do que a própria soberania dos países, isso seria uma proxy para apontar para o mundo todo e falar, precisamos de um governo supranacional para o mundo. Só que esse modelo supranacional, que é a ideia de um agrupamento da soberania em uma instituição maior do que ela, que capacitaria os Estados-membros de forma individual, né, que seria uma integração profunda, que levaria a melhores resultados econômicos, livre mercado, né, sem tarifas, enfim, tudo isso se provou falso. A realidade é que essa ideia do neoliberalismo, essa ideia do modelo que foi criado aqui, da União Europeia, supranacional, de um supranacionalismo, ao contrário do desenvolvimentista soberano, prejudicou sim o crescimento e o dinamismo econômico, e isso se deve a deficiências econômicas, geopolíticas intrínsecas desse sistema supranacional. Então, respondendo ao Financial Times, meu Deus, o que houve que surgiu Trump e o Farage? O que houve? Haha, meu caro, a integração da União Europeia não conseguiu oferecer os benefícios econômicos prometidos para o povo. A União Europeia hoje está atrás de economias comparáveis, como os Estados Unidos, em termos de inovação, produtividade, dinamismo econômico, né? E a realidade é que ela está estagnada. E grande parte dessas deficiências hoje se deve sim à moeda única, que destruiu, meu cara, a capacidade das nações individuais de responderem de forma flexível aos desafios domésticos e externos, geopolíticos, geoeconômicos, aos problemas do mundo, com base nas suas necessidades políticas e econômicas, as aspirações do seu povo. E é por isso que houve essa falha de integração econômica. Ela não conseguiu responder de forma objetiva a esses problemas. Então, esse modelo que foi pensado como uma proxy daquele modelo que poderia ser para o mundo, não funcionou. E houve, sim, a criação de uma política anti-industrial. Veja, o paradigma supranacional da União Europeia está desalinhado
e hoje com uma ordem global, que é montada cada vez mais pela geopolítica. O quadro neoliberal, e eu volto a dizer, neoliberal woke da União Europeia, com essas regras exageradas, burocratas, com domínio do sistema administrativo burocrata, que, por exemplo, manda no Brasil também, capturou o Brasil como a justocracia, como nós vimos que foi a montagem do complexo industrial da censura nascendo da França. Tudo isso não auxiliou políticas industriais lideradas pelos estados. Não conseguiu esse supranacionalismo criar competitividade, entende? A realidade é que a Europa hoje está mal preparada para competir com a China e com os Estados Unidos, que têm políticas industriais estratégicas muito mais bem elaboradas. Ou seja, a complexa governança que foi criada aqui criou decisões fragmentadas, burocráticas, tomadas por burocratas que são incapazes de liderar o país, que é o mesmo problema do Brasil. Você acha que a CVM, o Banco Central, os burocratas que estão lá sentados, os ministros do Supremo têm capacidade de liderar um país? Óbvio que não. Eles não conseguiram responder a crises com políticas coerentes. E a tentativa, meu caro, de centralizar esse investimento no Comitê da União Europeia e definir uma política industrial baseada em modelos de Maastricht, só revelaram a ineficiência dela de criar alguma coisa. Ou seja, a tecnocracia estabelecida aqui levou a resultados políticos e econômicos desastrosos. As decisões, a tomada de decisão tecnocrática, que é o modelo da União Europeia, que nós já falamos sobre o que é a tecnocracia e como isso quer se expandir para o mundo, reduziu a democracia nacional. As pessoas falam, nós não votamos na von der Leyen. Ninguém votou nessa mulher, meu caro. Ela foi indicada. É uma governadora biônica da Europa. Ela concentrou o poder, levou ao domínio e à criação de instituições que viraram irresponsáveis. Por exemplo, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, que criaram políticas que só priorizaram os interesses das elites e dos grupos oligárquicos em relação ao cidadão. Esse alinhamento da União Europeia com políticas tecnocratas levaram a altos custos de energia, redução da produtividade, tarifas ineficazes que simplesmente mataram as indústrias. Isso agravou essa marginalização econômica e geopolítica da União Europeia e hoje a população responde a isso. Esses fracassos são inerentes, meu caro, ao próprio paradigma do supranacionalismo, ou seja, desse globalismo, essas deficiências estruturais, entende? Agora, o que pode ser feito, né? O que pode realmente contrapor a isso? É óbvio que são as políticas hoje nacionais soberanas que a direita está tendo como resposta ao fracasso do neoliberalismo globalista. Foi isso que abriu espaço para a direita. Além disso, das questões morais, das questões, inclusive, de criminalização do discurso, de criminalização do direito e da liberdade de expressão. As pessoas querem poder voltar a controlar a sua própria vida. Então, a realidade é que toda a política feita pela União Europeia e pelos grupos neoliberais até agora, e isso está sendo percebido cada vez mais aqui na Europa, e por isso que a direita tem crescido muito, refletem que eles rifaram a sua soberania. Eles transferiram a soberania de cada país para uma instituição supranacional formada por burocratas que se tornou poderosa para poder mandar em toda a região e não representar ninguém, o que é inacreditável. Ou seja, os estados individuais perderam a capacidade de ter a sua organização coletiva a partir de políticas econômicas ineficazes e uma enorme regulamentação que fez com que eles renunciassem a elementos chaves da sua soberania nacional. E permitiu que os países, então, simplesmente não conseguissem mais se recuperar economicamente ou politicamente, e perderam a sua soberania real para apenas uma soberania formal, mas sem ser material. E esse é o grande problema que se levanta na Europa, e esse é o ponto central do Musk. Na verdade, esse argumento, tá, mostra esse protesto, que a crença de uma integração mais profunda da União Europeia só vai levar a maiores problemas, entende? Ou seja, esses caras
continuam, de um lado, dizendo que precisam de mais integração, de mais poder para criar o tal mercado único ou livre mercado dentro desses países. Só que isso não resultou dentro, esse apelo a essa união monetária e esse mercado único não gerou crescimento econômico, não gerou estabilidade e não gerou emprego. E esse é o grande problema que hoje se enfrenta aqui. A transferência sistemática de poderes soberanos dos governos nacionais para as instituições da União Europeia em Bruxelas e Frankfurt. E nesse ponto, Trump e Musk claramente têm dito: isso tem que ser, esse modelo de governança tem que ser desintegrado. E isso só será feito com a direita, porque sem isso não haverá crescimento econômico e cada vez mais a Europa estará sujeita ou haverá uma colônia chinesa ou uma invasão russa ou mesmo, se ela assim escolher, uma colônia americana. Mas os Estados Unidos precisam de uma Europa mais forte para criar essa unidade no Ocidente para combater o monstro chinês que cada vez mais quer um mundo sinocêntrico. Agora, veja, a ideia do ambiente global hoje é extremamente desafiadora, economicamente e politicamente. É preciso que cada região comece a escolher uma nova forma dessa economia de guerra, como nós falamos no último Já Economia, que garanta e perceba, e permita esse novo reordenamento de governança que os Estados Unidos estão querendo fazer no mundo. Agora aqui, os Estados-membros, como chamam, que adotaram a zona do euro, não conseguem mais, de fato, se recuperar com o atual sistema. Isso são evidências empíricas. Nenhuma das promessas feitas pelo sistema se materializaram. A integração europeia hoje, incluindo o mercado único, a União Europeia após Maastricht e a introdução da moeda única, não melhorou o desempenho econômico de nenhum dos Estados-membros. Vários países da zona do euro experimentaram resultados econômicos piores em comparação com os Estados-membros da União Europeia, que optaram por permanecer fora dessa união monetária. Enquanto a União Europeia como um todo tem um desempenho inferior a países como os Estados Unidos, alguns países locais conseguem ser pior estando dentro da União Europeia do que países que simplesmente não participaram dessa União Monetária. E a resposta padrão, meu caro, é impressionante. Eles falam o seguinte: nós precisamos de cada vez mais poder supranacional. É como se você precisasse beber mais água do mar para matar a sede. Isso só vai aumentar o seu problema. E esse é a grande questão. Eles querem cada vez mais Europa. O Mário Draghi, agora, no recente discurso, primeiro ele condenou essa ideia de que a Europa foi para uma irrelevância geopolítica, que foi um grande erro. Todo mundo sabe. Mas foi por quê? Por causa das políticas dele. E ele é o cara que está dando remédio para um problema que ele mesmo criou. É uma coisa inacreditável. E ele volta com o mesmo discurso: centralização política, centralização fiscal, centralização tecnológica. Ou seja, os problemas da Europa, para ele, só podem ser resolvidos transferindo ainda mais autoridade para os burocratas. É inacreditável. É óbvio que você vai estourar. E esse é o ponto do nosso querido Musk. E é por isso, cara, que o aumento constante do poder e dos escopos dessas instituições supranacionais, inclusive como o do BCE e da Comissão Europeia, não irão resolver o problema, só vão aumentar o autoritarismo. Ou seja, de alguma maneira, a direita europeia e Musk estão tendo uma crítica radical em relação ao papel da União Europeia. Isso parece para a galerinha da mídia irracional ou inconveniente, mas a realidade é que eles estão indo na cerne do problema dos países dos Estados-membros, que é esse modelo neoliberal chegou a um ponto de esgotamento geopolítico enorme e democrático representativo. Não tem mais como se manter esse consenso sem se fazer perguntas difíceis. E a pergunta difícil que é feita e que incomoda muitos dos tecnocratas aqui é muito simples. Ele pergunta uma coisa simples: há alguma evidência de que esse supranacionalismo seja uma resposta viável aos problemas geopolíticos globais de hoje? A resposta é nenhuma. Que perspectivas realistas, meu caro, existem para reformar a União Europeia? E se isso não for feito no futuro, o que acontecerá aqui?
Esse é o ponto do Musk. Só que os jornais simplesmente levantam e falam o seguinte: ah, não, veja só, isso aqui foi um absurdo, porque ele está falando da violência, está falando para se preparar para ela. Sim, porque isso é inevitável num sistema que chegou ao fim e que simplesmente não aceita ser reformado. E esse é o ponto central da crítica do Musk. E é o ponto central de por que a direita tem e vai ganhar cada vez mais poder político aqui na Europa. A divergência que existe entre as expectativas econômicas do discurso da von der Leyen e a realidade para o cidadão comum é brutal. Aquela promessa do Tratado de Maastricht de 1992, quando forçou os países a desistir da sua autonomia monetária, para dizer que haveria maior estabilidade econômica e maior crescimento, né, que eliminaria a incerteza cambial, teriam custos mais baixos de empréstimo e transações, maior disciplina fiscal, levariam a mais comércio, mais mão de obra e fluxo de capital, não aconteceu. Ao invés disso, desde a introdução do euro, a zona do euro experimentou um declínio acentuado da economia. O crescimento real do PIB, de acordo com o Banco Mundial, foi de apenas 23% em comparação com 50% dos Estados Unidos, resultando em uma redução na participação do PIB da zona do euro em relação aos Estados Unidos, de 73% para 60%. Essa diferença de desempenho aumenta cada vez mais, principalmente no momento de estresse econômico. Por exemplo, pós-crise financeira, né, de 2008, na zona do euro, a recuperação aqui foi muito mais lenta do que nos Estados Unidos. E da mesma forma, pós-pandemia da Covid. Ou seja, embora os Estados Unidos tenham demonstrado uma resiliência, uma adaptabilidade e respostas fiscais e monetárias muito mais rápidas, quando você vai ver a recuperação da zona do euro aqui, né, ela foi absolutamente lenta, ela foi ruim e pode ser atribuída à rigidez institucional e a restrições políticas que são inerentes ao modelo político escolhido aqui. Então o Financial Times ele não aborda verdadeiramente os problemas que estão acontecendo e está desesperadamente sendo utilizado como instrumento de propaganda de um sistema liberal globalista que ainda quer governar o mundo, meu caro. Só que nós temos que ver a realidade que essa moeda do euro foi parte integrante de um projeto abrangente de controle mundial, assim como o euro digital, e a maioria dos Estados-membros hoje já refletem o fracasso desse projeto. O euro foi um fator significativo, sim, tá, para explicar o desempenho econômico decepcionante da União Europeia. E isso é especialmente verdadeiro quando se considera a forma como a estagnação do crescimento e da produtividade resultou em uma maior falta de dinamismo aqui. O relatório do Mario Draghi pintou um quadro terrível para a União Europeia e ele está certo. Só que ele está dizendo o seguinte: várias áreas tiveram e vão ter desempenho abaixo do esperado e áreas chaves quando você olha para economias competidoras, tipo Estados Unidos e China. O relatório dele enfrenta uma lacuna de inovação que é real na Europa. E uma estrutura industrial que é absolutamente estática. Aqui na Europa se vive um grande museu do século XVIII, onde as empresas estão cada vez tendo mais dificuldade para sair das estruturas já existentes, desenvolver e criar novas áreas, novos motores de crescimento, limitando então o investimento a setores de tecnologia que estão muito próximas ali dos Estados Unidos e que promovem dinamismo econômico, sim, como inteligência artificial e computação, mas que não conseguem resolver o problema geral de baixa inovação, investimento, produtividade e emprego. Só que aí o Draghi chega e fala sobre vários problemas estruturais da Europa, entendeu? Públicos e privados. Só que esses problemas foram exacerbados e criados pelas políticas neoliberais. Por exemplo, ele fala que os Estados não investem mais em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Claro que não! Eles implementaram uma disputa, né, uma perspectiva fiscalista do mundo. Ou seja, quando você pega os gastos da União Europeia com pesquisa e desenvolvimento, eles são infinitamente menores que Estados Unidos e Japão. Tá? Pouquíssimos estados atingem a meta de 3% do PIB na União Europeia. Só que ele não explica, o Draghi, por que isso aconteceu. E a razão é óbvia. Claro, só que ele teria que admitir que a principal causa do subinvestimento estrutural da União Europeia é
a própria estrutura política da União Europeia, em particular a sua moeda única. O nacionalismo econômico está, por isso, se tornando um refrão cada vez mais ouvido aqui. Muito mais para desespero dos liberaloides que o livre comércio. Há muito tempo, meu caro, promotores de mercado supostamente abertos, né? O que tem acontecido é que muitos países, seguindo o discurso dos Estados Unidos, começam a querer simplesmente ressuscitar certas barreiras e protecionismos da indústria, não só por questões econômicas, mas geopolíticas. Então, o que se tem como consenso é que o euro se tornou uma camisa de força econômica e política para o desenvolvimento da região. Ou seja, há uma natureza disfuncional da moeda. E esse problema é um deles, é que simplesmente se abdicou da soberania monetária. É a mesma ideia de Banco Central independente, só que aqui supranacional. Em circunstâncias normais, meu amigo, um Estado tem várias ferramentas de política econômica à sua disposição, incluindo a política monetária, a política cambial e a política fiscal. Só que com o euro, tá, a gestão desses dois primeiros, que é a política monetária e cambial, simplesmente foi centralizada no Politburo, lá no supranacional. E o terceiro, que é a sua política fiscal, se tornou limitada por critérios rigorosos de austeridade. O resultado é que os países que aderiram à moeda única simplesmente perderam a sua soberania econômica num único contrato. E isso é exatamente o que tem por trás do BC Independente no Brasil. Essa perda, meu caro, ela é significativa porque ela abrange uma estratégia industrial, emprego, iniciativas de bem-estar, e também isso está ligado às políticas monetárias e cambiais. Sem a capacidade de emitir a sua própria moeda, os países aqui perderam o mecanismo crucial para gerenciar a sua política econômica de forma eficaz, tanto para enfrentar os desafios na questão da demanda, como também para garantir o bem-estar e emprego da sociedade. Tá? Ao mesmo tempo que no lado da oferta eles não têm como manter a indústria da produção. Então, meu cara, a questão central que está sendo discutida aqui é como essa rendição da soberania pode ser compensada ou retomada pelos países. Porque a moeda hoje, o euro, é uma moeda sem Estado. É curioso isso, né? É a ausência de instrumento para ajustar as economias nacionais. Não tem hoje a possibilidade de se fazer transferências, por exemplo, fiscais intra-europeu. Ou seja, se abdicou completamente da soberania monetária. E quando a crise financeira vem, os estados aqui não conseguem simplesmente reagir porque não têm capacidade de emitir a sua própria moeda, comprar os seus próprios títulos e controlar a sua taxa de juros. Por quase 3 anos, meu amigo. O Banco Central Europeu, quando teve a crise de 2008, ou seja, de 2009, já com a crise de 2008, até quase 2012, ele não quis intervir nos mercados de títulos. Ele simplesmente seguiu a orientação dos bancos. Os Estados-membros foram deixados à mercê de todo tipo de especulação financeira, forçados a implantar medidas severas de austeridade para aumentar e atender o aumento do pagamento de juros. Em alguns casos, como a Irlanda, por exemplo, Portugal, Grécia, Espanha, os países foram obrigados a buscar assistência financeira da Troika, que é um órgão aí tripartido, né, composto por Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional. Só que para isso tiveram que ter uma administração controlada e uma administração de custos ainda mais pesada. Ou seja, uma catástrofe, só que a grande mídia apresentou tudo isso como uma consequência natural, né, de que os países agora estão precisando fazer pelo aumento do excesso da sua dívida e pela perda de confiança dos investidores, só que nada disso foi um processo natural. É mentira. Na medida que os países da zona do euro estavam sujeitos à disciplina de mercado e ao risco de inadimplência, isso foi e é, na verdade, única e exclusivamente consequência da arquitetura defeituosa da zona do euro, né, e que acabou dando ainda mais poder para as instituições da União Europeia. Então, tudo isso agora está sendo questionado. Então não adianta esse desespero do Financial Times para compreender e dizer como nós podemos controlar a direita, o que os políticos fizeram de errados para controlar a direita. Por que nós estamos vivendo uma guerra de como eles chamaram, né, tecnolords, né, lords tecnológicos? E por que deve-se continuar a guerra na Ucrânia? Porque, na verdade, esses caras querem manter o pecado original feito pela zona do euro
e que é importante para eles continuarem a controlar o mundo num sistema que já morreu, que é a renúncia da soberania monetária. Veja, não há nada mais importante na pauta dos bancos centrais hoje e do mercado financeiro do que continuar exigindo dos países o Banco Central independente para renunciar à soberania monetária. E essa decisão tem sido problemática, até mesmo aqui. Tá? Por quê? A ideia que foi vendida é que se formaria uma instituição puramente técnica, né? Independente dos limites e dos interesses políticos. Só que o simples fato e a realidade é que uma união monetária composta por economias tão heterogêneas não poderia ser gerenciada por um único grupo. Essa abordagem, ao invés de proteger aqui os mercados, destruiu as questões. E a gente tem que ter uma análise que é verdadeira, escrita até por um cara que eu nem gosto tanto, que é o Joseph Stiglitz, mas nesse ponto ele falou uma coisa que é absolutamente verdadeira. Ele falou assim, meu caro, o Banco Central Europeu não é uma instituição puramente técnica. E ele disse exatamente isso, ele disse, não existe instituição verdadeiramente independente, entende? E esse é o risco no Brasil no Banco Central. Todas as instituições são capturadas até um certo ponto, por algum grupo ou por outro. E esse é o problema geral da nossa democracia neoliberal, como nós mostramos no último Geoeconomia. Então, o nosso problema é que um Banco Central que quisesse refletir os interesses da sociedade, tá, ou aqui no caso da maioria dos países, não poderia ser capturado por um pequeno grupo, que foi o mercado financeiro. E esses caras trabalham para os grandes bancos. Em suma, quando esses caras adotaram o euro, as nações europeias simplesmente cederam o controle da sua política monetária a uma autoridade supranacional burocrática, um movimento que não houve na história da política monetária. Cederam o seu poder a uma autoridade com uma agenda socioeconômica clara, mais orientada para a elite econômica. E é por isso que o Financial Times fala, nós estamos vivendo uma guerra dos technolords contra essa elite econômica. Então a zona do euro aqui será um dos pontos de grande batalha política nos próximos anos. Sim, porque um país que é independente, tá? Se esse cara, por exemplo, tiver em apuros, o seu soberano, o seu presidente, sempre vai poder usar o seu Banco Central, a sua moeda, para fornecer liquidez e garantir a sua economia. Na zona do euro é o contrário. Quem decide isso é um Banco Central independente, supranacional. E essa estrutura de governança hoje é inaceitável para o mundo, inaceitável para o povo. Ou seja, houve uma inversão de papéis que constitui uma situação sem precedentes na governança econômica. Ou seja, meu caro, aqui haverá um rebuliço da governança do mundo. Enquanto países vão enfrentar conflitos, e nós vamos abordar eles, em breve falaremos da Guerra dos Cabos, de forma mais clara ainda, que eu prometi e farei esse programa, mas também os problemas na África, onde já existem grupos de guerra ucranianos sendo mandados para lá, e lá será um campo de batalha por causa da questão de commodities, o Brasil, do ponto de vista de governança de estrutura final, existe uma briga entre Estados Unidos, China e Europa. O fato é que Musk tem razão. Falou, vocês com essa estrutura, vocês não vão conseguir resolver nada. Então se preparem, porque haverá um racha entre os interesses das populações e o sistema. E depois disso, a Europa terá que escolher. Cada país dentro da mesma ideia da economia de guerra, que significa duas perguntas. Primeira pergunta, como eu dependo do mundo e como o mundo depende de mim? A partir dessa pergunta, cada país terá que escolher, ou cada grupo, um aliado não econômico, mas de uma nova governança. Vou aderir a uma governança, novo sistema de governança americana, feita por Trump e pelo Vale do Silício, ou vou aderir ao sistema chinês. Tanto é que agora, recentemente, os Estados Unidos reclamaram novamente, de uma forma muito decisiva, do mesmo problema de regulamentação das redes sociais que a Europa está fazendo em relação às Big Techs, dizendo que não vai aceitar censura, a mesma censura que existe no Brasil, a cidadãos americanos feitas nas redes sociais pelo complexo industrial da censura que você também já viu no último Geoeconomia, criado pela França. Enfim, meu caro, a questão é muito simples. O modelo atual aqui é inviável. Isso já é certo. A partir daí, que países e como vão aderir a qual modelo de governança mundial que está sendo proposto?
ao modelo americano ou ao modelo chinês? Bom, como isso se dará, você já sabe. Isso será assunto para o próximo não, um dos nossos próximos de economia. Vou comer meus ovos Benedict. E foi exatamente isso que tem por trás, meu caro, desses 3 artigos no Financial Times. Uma briga de elites e, por definição, de governança global.